Olá, gente, vamos aqui mais um vídeo, né? Vamos falar um pouquinho, né, da palavra de Deus para a nossa edificação. Em primeiro lugar, quero dizer que eu não estou pregando religião, né? Não falo de igreja nenhuma, né? E também não sou contra, respeito todas as crenças, né? Até mesmo eu já fui de todas, né? Eu acho que não tem nenhuma que eu não tenha sido, né? Mas eu não aprendi nada quanto estava frequentando, né, lá dentro desses templos, né? Bem, comecei a aprender mais depois de eu fazer os meus estudos pessoais, né, da palavra de Deus, a Bíblia, pesquisando, olhando ali, né, cavando bem a fundo a palavra de Deus, como se eu quisesse achar um tesouro valioso. Eu fiz assim, né? Bem, gente, o livro que eu escolhi e achei por melhor e achei interessante, né, passar para que vocês possam saber mais, né? É o livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 2, que diz assim que a sabedoria está com os modestos. Como assim? Quem era o modesto, né? No passado, que Deus quer que nós saibamos, né? Bem, gente, quando Saul se tornou rei de Israel, ele era um homem modesto e respeitador por todas as pessoas. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim, que havia um homem de Benjamim que se chamava Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiá. Ele era benjamita, era muito rico. Ele tinha um filho chamado Saul, que era jovem e bonito entre os israelitas. Não havia homem que fosse mais bonito do que ele, e era o mais alto de todos os outros, né? Chamava apenas, né, aos seus ombros. Chegava ali apenas só aos ombros de Saul. Bem, vejamos o que o livro 22 do capítulo 9 de 1 Samuel, né, vem nos dizendo, né? Diz assim, Saul respondeu, não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a mais insignificante de todas as famílias da tribo de Benjamim? Então, por que o Senhor está me dizendo isso? Bem, vejamos também, né, o livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 20 ao 24. Diz as seguintes palavras. Assim Samuel fez todas as tribos de Israel de se aproximar e a tribo de Benjamim foi escolhida. Então fez a tribo de Benjamim vir à frente, segundo as suas famílias, e foi escolhida a família dos matritas. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis, mas quando for ali procurá-lo, não o encontraram em lugar nenhum. Por isso, consultaram a Deus Jeová, o homem já está aqui? Deus respondeu, ele está ali, escondido no meio da bagagem. Assim, foram correndo e o tiraram de lá. Quando ele ficou de pé no meio do povo, era o mais alto de todos. Os outros chegavam apenas aos seus ombros. Samuel disse a todo o povo, veja, aquele que Deus Jeová escolheu, não há ninguém igual a ele entre todos o povo. E todo o povo começou a gritar, viva o rei. Viu aí, né? Deixou bem claro pra gente, né, sobre esse assunto, né, do rei Saul, né? Mas de que linhagem que ele era, né, e quem era seu pai, né? Quem prestou atenção no texto bíblico, né, e lê de novo, eu vou citar de novo aqui para vocês abrirem na Bíblia de vocês, né? É o livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2, depois o versículo 21, depois o 1 Samuel, capítulo 10, versículos, né, do 20 ao 24. Bem, mas pouco depois, ele fez várias coisas arrogantes, coisas
umas coisas que não era agradável, né, aos olhos de Deus. Uma vez os filisteus estavam se preparando para lutar contra os israelitas, o profeta Samuel disse que viria para oferecer um sacrifício e pedir ajuda de Deus Jeová. Mas como Samuel demorou a chegar, os israelitas ficaram com medo dos filisteus e começaram a abandonar Saul. Saul deve ter pensado: eu tenho que fazer alguma coisa e rápido. Ele ficou impaciente com a demora de Samuel e decidiu oferecer o sacrifício. Mas ele não tinha o direito de fazer isso. E Deus, Jeová, não gostou nem um pouco do que ele fez. Mais detalhes vocês podem ler na Bíblia de vocês, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos, do 5 ao 9. Quando Samuel chegou a Gigal, ele deu uma bronca em Saul. Mas Saul não gostou do que Samuel disse. Ele começou a dar desculpas e a dizer que o que ele tinha feito não era tão grave assim. Ele até tentou culpar os outros. Esse relato vocês podem estar lendo aí na Bíblia de vocês, o livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos do 10 ao 14. Depois ele fez uma coisa errada atrás da outra e Deus Jeová o rejeitou como rei. Pior ainda, ele perdeu a amizade com Deus. Este relato vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Saul começou bem, mas terminou muito mal. Este relato vocês podem estar sabendo ao ler, o 1 Samuel, capítulo 31, versículos do 1 ao 6. Bem, gente, este é a história de Samuel, e do rei Saul ali, que Deus deixou para que nós soubéssemos, o que realmente ele fez e por que a sabedoria, está com os modestos, Eu espero que vocês tenham entendido, Se não entendeu, vê aí os versículos, os capítulos, e os livros que eu citei aí neste meu vídeo e leia na Bíblia de vocês e depois compare com a minha explicação, tá bom? Eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, dizendo, que vocês são muito especiais para Deus, para Jesus Cristo, para a sua família, para seus amigos e para mim também. Principalmente para mim, E quero dizer que muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e assistindo os meus vídeos até o final. Que Deus leve a todos vocês muito amor, prosperidade, felicidade e saúde a todos vocês e paz em todo lugar que vocês forem. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!